Metanoia, a mudança de mente que muda a sua vida. Metanoia, ela não é emoção, ela é uma decisão. É aquela mudança de mente, de ambiente, de conexões para a gente viver uma nova vida. Eu sou Lidiane Cunha e nesse canal nós falamos sobre propósito, mente, desenvolvimento humano, relacionamento e identidade. E o nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre metanoia. Eu decidi fazer uma mudança de mente para mim e resolvi compartilhar com vocês. Além de toda essa jornada que nós temos aí, para quem ainda não assistiu os vídeos da jornada, tem uma jornada de 30 dias para você mudar o seu novo ciclo. E a mudança, ela tem a ver com a metanoia, que é aquela mudança de fato de mente. Então a gente vai dar continuidade, esse é o nosso primeiro vídeo depois da jornada para o novo ciclo. E daqui em diante vamos falar de diversos assuntos aqui voltados para desenvolvimento humano. Então não perde os vídeos que vão rolar por aqui. E no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre metanoia. Então vem com a gente para aprender o que é metanoia e vamos fazer essa mudança de mente para o ano de 2026 incrível! Estamos nos aproximando de um novo ano e cada virada de ano a gente faz uma pergunta silenciosa. Eu vou viver a mesma coisa que eu vivi no ano ou eu vou viver algo novo? Talvez você tenha tentado mudar hábitos, atitudes, resultado, mas aí fica aquela coisa, nada muda de verdade. E hoje eu vou te mostrar uma palavra que eu decidi mudar e utilizar para que meu ano seja incrível. Que essa palavra é metanoia. Mas Lidiane, o que é metanoia? Metanoia, ela é uma mudança de mente. Porque quando não há mudança de mente, não há mudança na nossa vida. E a metanoia, ela já vem, gente, de muito tempo a mudança de mente. Ela, inclusive, é bíblico. Tem uma passagem aqui na Bíblia, que é Romanos 12:2, que ele fala exatamente sobre isso. Deixa eu ler aqui para vocês. Ele fala, não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe algo poderoso nessa passagem? Deus não diz se conforme. Deus diz não se conforme. Ou seja, isso é tão poderoso que ali ele quer dizer que a gente não deve aceitar uma vida medíocre, pequena. Aquela vida onde a gente fica no mesmo ciclo, onde a gente não cresce, onde a gente não se desenvolve. Ali a gente já percebe naquela passagem o quanto a gente precisa ter uma mudança de vida, o quanto a gente precisa ter uma mudança de mente, de mentalidade. Aí existem algumas perguntas que dizem, mas o que é transformação de verdade? Porque muitas vezes você muda, você diz que vai mudar e as coisas continuam do mesmo jeito. Aqui você vai entender essa transformação de verdade. Quando a palavra diz transformai-vos, ela está dizendo, pobre pode se tornar prósperos. Indisciplinados pode se tornar disciplinados. Confusos pode se tornar intencional. Feridos podem se tornar curados. Infelizes podem se tornar felizes. Isso é metanoia. E a metanoia, ela não é uma maquiagem emocional, ela é uma mudança de identidade. Mas aí você pergunta, como é que uma metanoia acontece na prática? Me diz aí, Lidiane, como é que eu vou saber fazer essa mudança de mente? E eu aprendi e estou aplicando na minha vida. Por quê? Porque eu quero uma mudança de mente. E um dos meus mentores, ele fala muito sobre isso. Um dos meus mentores é o Paulo Vieira. E ele, se duvidar, foi ele que criou essas três decisões. E ele fala muito que metanoia, elas são 3 decisões que a gente precisa aplicar na nossa vida. Que são quais? Lugares certos, pessoas certas e conhecimentos certos. Olha que poderoso. E como eu reconheci isso? Eu reconheci de forma dura, tá? Por quê? Aquela forma dura, mas que foi libertadora. Por quê? Porque tinha coisas que eu fazia que dava errado, que aí eu ficava duvidando, meu Deus, será que é falta de capacidade? Será que eu sou incapaz? Será que eu não consigo fazer? Sabe? Eu ficava aquelas dúvidas. E aí depois eu passei a entender, meu Deus, eu só estava no lugar errado. Não era esse lugar para mim. Outras vezes eu ia pedir conselho para determinadas pessoas. Eu digo, meu Deus, estou pedindo conselho para a pessoa errada. Estou perto de pessoas erradas.
Outras vezes vou fazer alguma coisa que, aquilo ali é tão legal, vou lá fazer. Mas eu não tinha o conhecimento certo. Como é que eu vou inventar de fazer alguma coisa se eu não tenho o conhecimento certo? E aí é onde entra, vai buscar o conhecimento certo. Esteja com pessoas certas, lugares certos e conhecimento certo para conseguir fazer o que tem que ser feito. Para você não se sentir incapaz, para você não se sentir travado e nem bloqueado. Mas existe um lado em mim, em você, que ele atrapalha um pouco. Nós temos aí dois lados. Cada pessoa tem dois lados. Um é o que se acomoda e o outro é o lado que cresce. E é aí que o ambiente que você escolhe decide qual lado você se alimenta. Se você alimentar o seu melhor lado, eu dou 4 meses no máximo para você transformar a sua vida drasticamente. Agora eu vou dar aqui exemplos simples, mas poderosos. Por exemplo, a criança, ela começa a andar por quê? Porque ela vê outras pessoas andando. Você começa a falar com pessoas do mesmo ambiente que você vive. Você começa a falar igual. Por exemplo, você está em alguma cidade e as pessoas têm um sotaque. Você acaba que você fala igual aquelas pessoas. Você aprende aquela linguagem daquela pessoa. Se você convive com reclamações, com murmuração, você vai ser o próximo a murmurar, a reclamar. Se você vive em um lugar sem crescimento, você vai viver as experiências daquele lugar. E por quê? Porque o ambiente educa, o ambiente molda, o ambiente ele transforma. Para trazer melhor entendimento aí da metanoia e trazer para a nossa vida, para que a gente leve aí para esse novo ano que está chegando, eu trouxe uma ferramenta que eu vou dar o nome de diagnóstico da mesa. Esta ferramenta ela é bem simples, gente, então não deixe de fazer. Anote no papel porque elas são perguntas para você mesmo, para você trazer consciência. Você pode fazer depois, quando você estiver sozinho, você vai anotar, porque aqui você vai fazer um filtro dos lugares, das pessoas e dos conhecimentos certos. E aqui nós vamos te dar 4 perguntas, para você mesmo pensar e trazer consciência. A primeira pergunta, quais as mesas você tem sentado? Anote quais as mesas você tem sentado. Quais os ambientes que você tem frequentado. Anote lá, quais as mesas que eu tenho sentado. Ali você já vai ter um olhar. Qual delas você vai eliminar da sua vida para você viver uma metanoia? 2. Essas pessoas me desviam ou me conformam? Então aqui você vê, elas estão desviando o meu olhar ou elas estão me conformando? É uma pessoa que eu posso contar. Anote aqui quais são essas pessoas. 3. Estes lugares me esticam ou me limitam? Este lugar me eleva para um próximo nível? Ou eu fico limitada em determinados lugares? Anota quais são os lugares que você tem frequentado. No 4, você vai escrever este conteúdo que você assiste na internet, nos stories, no TikTok, no Instagram, no YouTube, o que você assiste, eles te despertam ou eles te desfocam? Então anote quais os vídeos, o que você tem assistido, o que o teu olhar tem visto, o que o teu ouvido tem ouvido, né? O que a tua boca tem falado. Porque aqui tudo quando você vê um vídeo, você escuta, então vai para a mente, então é a visão, olho e boca, né? Então anote aqui. E saiba, se você não escolher conscientemente as mesas que você vai sentar, alguém escolherá por você. Metanoia, ela não é sentir, ela é escolher. Escolher a mesa de fato que você vai sentar, o que você vai ouvir, o que você vai aprender, com quem você vai andar. E quando você faz isso, você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse foi o nosso vídeo de hoje, metanoia. Quem vai viver uma metanoia? Escreve aqui no comentário quais mesas você vai sentar a partir de hoje. Já coloca aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, dá um like, dizendo que gostei, se inscreve no canal para quem ainda não está inscrito. E para quem quer viver uma nova jornada, tem uma jornada de 30 dias e tem vídeo aqui quase todos os dias. 3 vezes por semana eu solto um vídeo aqui bem bacana falando sobre desenvolvimento humano. Então não perde os vídeos que vão sair os próximos vídeos. Obrigada e até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!